Boa tarde, amor, amores. Boa tarde, doutora. Tá tudo bem? Verdade. Gente, eu quero que meu livro, quando ele sair daqui, sei lá quanto tempo, verdade. Esse ano eu posso garantir pra vocês que eu nem quero. Eu quero esse ano de verdade ter uma uma como que eu vou dizer? Uma paz, uma paz que todo mundo merece ter, né? Faz muito tempo que eu não tenho um final de ano de verdade. Faltam 3 meses para acabar o ano, né? Um final de ano de alegria, de felicidade, né? Fazem desde 2021, galera, né? Em 2021 eu tive um final de ano um pouco legal, porque eu estava na escola, aí teve a confraternização, verdade, né? E conto isso no livro até o final de 2023, que para minha pessoa em novembro foi em novembro de 2023, um dos piores Natal da minha vida. Tirando o Natal que eu tive a Covid, tirando o Natal que eu descobri o meu AVC, tirando o Natal que é uma história gigante no livro, né, até 2023. Então, esse ano eu já tirei isso da minha cabeça de lançar meu livro. É só o ano que vem mesmo, né? Que vem é meu aniversário. Eu sou uma mulher que eu sou uma pessoa que, como dizem meus médicos, a maior paciência do mundo. Estou um pouco abatida, galera, porque desculpa de não aparecer ontem, porque ontem eu tive um outro acidente. Como todo mundo sabe, eu sou uma pessoa que eu tive um AVC e eu tive sequelas desse AVC, né? E eu escondi isso durante muitos e muitos anos porque eu queria mostrar para mim a minha pessoa mesmo que o que diziam por aí, né, ia cair por terra. E é verdade. Só que um AVC, um acidente sério, ele dá sequelas. E as minhas sequelas foram de verdade, físicas, né? E eu tenho meu lado esquerdo que realmente eu não tenho força, eu não tenho firmeza. Né? Então eu já contei muito isso, que eu falo isso muito no meu livro, eu falo que eu quero fazer um segundo livro contando sobre isso, né? Então, quando eu estava trabalhando na loja, eu já falei isso, que eu ia abrir, eu não conseguia abrir a loja sozinha, porque eu não tenho firmeza. Às vezes pego transporte público, ônibus ou metrô, sentava em lugares especiais, de verdade, reservados, porque eu posso fazer isso. É verdade, todo mundo sabe, hoje está exposto, né? Por quê? Porque se dá uma parada brusca, né? Uma brecada, eu posso cair, como eu ouvi de um motorista de ônibus da linha que eu vinha da Moca, né? Porque às vezes tá ônibus lotado e eu sentada ali, aí ele dizia: continue sentada, só levante quando for a sua parada. Verdade, porque se eu breco, se dá uma coisa e você cai, é problema para minha pessoa. Por quê? Porque eu tenho essa deficiência. Então a Lara, ela é todo mundo tem um BO, e o BO da Lara chama-se gato, né? E a Lara, eu tô começando a educar ela, mas é um bichinho, é irracional. E a gente, onde eu moro, tem muito gato na rua, na região, de gato de abandonado mesmo, né? E ela quer pegar os gatos, porque o gato furou o olho dela quando ela era filhote lá no Recife, né? E ela tem uma visão totalmente, basicamente perdida já, porque o gato furou o olho dela e ela foi perdendo a visão. Então, o animal ele tem uma memória fantástica e ela odeia gato. Ela diz, na cabeça dela, da Lara, os gatos é culpado de tudo, né? Na vidinha dela. Então, ela tenta pegar. E a gente estava fazendo passeio ontem e eu não consegui segurar a Lara. Quer dizer, eu segurei a Lara, só que a Lara foi tão forte para cima do gato e a pracinha tinha um declive ali. Eu, para não deixar a Lara fugir atrás do gato e atravessar a rua, eu segurei e eu estava com o lado direito e ela me puxou tanto que eu caí e eu, como eu não tenho firmeza no lado esquerdo, né, eu não consegui me segurar. Então, mais uma vez. Então, tá aí a explicação das minhas quedas, né? Realmente eu não tenho firmeza no lado esquerdo. Isso é por causa do músculo, por causa dos nervos, é verdade, né? A,
a modificação na minha face também, depois de tudo que a gente já falou aqui no canal, ou seja. Então, aí eu fiquei mal ontem, né? Então, eu fiquei com a minha perna, com o meu joelho machucado, verdade. Já tá um pouco melhor, mas foi sério, né? O tombo foi grave. Mas tá tudo bem, amor, amores, verdade. Trabalhei normal hoje, tô trabalhando normal, já saí, já passei com ela de manhã, já passei com ela na hora do almoço, daqui a pouco a gente vai passear de novo. Mas tudo é muito cuidado, né? Tem que ter cuidado. E a Lara, ela é forte, ela é pesada, ela tem uma força, ela não avança nas pessoas, mas gato, tipo, vou começar a sair com aqueles negócios, sabe? Pra dar na Lara, porque se o gato vir, né? É, como minha mãe diz, é um risco para você e para ela, porque ela pode sair atrás do gato e o carro passar por cima. Então tem que ter, né, uma consciência. Eu espero que o meu livro ele faça tanto sucesso como em relação às críticas, né, às coisas que as pessoas imaginam na cabecinha delas em relação ao meu livro. O meu livro é nada mais nada menos que uma superação da minha vida, de tudo que eu passei, né? Sobre violência, sobre exposição, sobre coisas malditas, verdade, né? Sobre invenções, sobre achando que eu sempre estava mentindo, né? As coisas elas aparecem. Quando elas aparecem, muitas vezes quando elas aparecem, aquelas pessoas que falaram de ti, que maldizeram de você, ou de uma pessoa que você ama, ou do seu mundo profissional, é verdade, do seu mundo de amizade, é tarde, né? É tarde porque a gente cansa. É verdade, a gente está falando, né? E as coisas não tem, né? Não muda, é sempre a mesma coisa. Os desafios, eu coloquei aí anteontem as fotos, né? É nítido a minha mudança, não só de fisionomia, como de a forma de ser, de viver. É verdade, foi uma readaptação na minha vida, principalmente profissional. Foi uma adequação para o mercado de trabalho, porque eu quis, né? Eu quis mostrar para minha pessoa mesma a minha capacidade. Eu quis mostrar para todo mundo que falava que eu era louca, que eu era mentirosa, que eu estava inventando as coisas para ganhar alguma coisa. Eu nunca coloquei nada, ninguém na justiça. Como que eu ia ganhar alguma coisa? É verdade, né? Eu só custeei meu tratamento sozinha, com meu trabalho, com tudo que eu trabalhei durante esses anos inteiros, guardando ali 100, 200, 300, um investimento na minha vida, que ainda bem que quando aconteceu o que aconteceu depois da Covid, né, eu tive para bancar a minha saúde. E tá aqui hoje falando para vocês. Então, quando eu falo que eu espero que essas mulheres apaixonadas que se uniram junto com esses moleques, né, com esse meu ex-relacionamento daqui de São Paulo, que é meu ex-marido, com essa galera do Recife, com vizinhos do outro prédio, eu espero que eles aprendam a lição de casa. Não só sigam o meu canal, como comprem o meu livro, o nosso livro. Eu espero que dê bastante resultado, verdade. Tô falando do fundo do meu coração, porque as pessoas já são tão assim, aquela cabecinha delas, elas acham que o mundo gira em torno delas. É verdade, uma história de vida dessa, eu vou ficar me preocupando com pessoas que não fazem parte da minha vida. As pessoas que fazem parte da minha vida e estão no livro são do lado do bem, é verdade. As do mal eu cito como superação, nada mais. Ontem eu estava na hora do meu almoço, todo mundo sabe que eu trabalho na área comercial, na área ativa, né? Então, assim, a gente força muito, né, a forma de trabalhar, enfim. Eu muitas vezes, né, o poder de entrar em contato com o cliente, as quebras de objeção. Então, às vezes, quando eu vejo que o negócio está sério, eu vou lá, pego o meu livro, vou até pegar ele aqui, que ele está em cima da minha mesa de trabalho, verdade. Faço dou umas grifadas aqui, leio, releio, verdade, né? Para ter aquele feedback da minha pessoa mesmo, porque eu me cobro demais, todo mundo sabe. Então tá aqui ele, né? Então ontem, ontem, hoje, todos os dias da minha vida, eu falo isso daqui durante o meu dia de trabalho,
né? O meu expediente, isso aqui é meu caderno, é minha lição de casa, todos os dias. E quando eu vejo que eu não estou conseguindo fazer algo, eu vou lá e leio ele. E ontem eu grifei 3 partes importantíssimas, que eu estudei muito durante o meu tratamento em 2021 para voltar na área comercial, que eu voltei na Enjoy. Verdade. Caramba, eu tinha grifado ele aqui, ó. Expressivo e comunicativo, que é o meu perfil, né? Eu sou uma pessoa brincalhona, eu sou uma pessoa espontânea, ativa, faladora, sociável, é verdade. Charmosa nem tanto. Gosto de falar com as pessoas. Então, assim, são algo que eu gosto muito de ler e ficar ali, focar na minha pessoa, focar no meu trabalho, né, para eu ter resultado aquilo que eu vou em busca. Isso é muito importante. Esse livro ele é importantíssimo, ele foi importantíssimo no meu tratamento, né? Aí fala que durante meu tratamento que eu vendia para minha pessoa mesmo, que eu treinava comigo mesmo, né? Deixa eu pegar meu óculos porque eu não é que eu não enxergo, é que com óculos fica melhor. Verdade. Então assim, ó, olhe no espelho. Isso ajuda a entender sua própria linguagem corporal. Se quiser ter certeza do que está enviando os sinais corretos, faça um vídeo de você falando mesmo. Gente, se vocês soubessem, na época das aulas de dicção, que eu fiz vídeos para minha pessoa mesmo, e óbvio, para minha médica, para ter segurança, justamente isso que esse livro fala, né? Para ter segurança naquilo que eu estava passando para as pessoas, porque foi muito importante. Vocês não têm noção do que foi o meu tratamento. O meu tratamento foi algo seríssimo, que eu vou agradecer isso o resto da minha vida. É verdade. E essas pessoas, elas não têm um valor em espécie que eu possa vir agradecê-las, né? Não é em questão de livro, em questão de nada, né? Em questão de tudo que eu aprendi com a neuro, tudo que eu aprendi com a psiquiatria, é verdade. Então, assim, são profissionais que eu nunca vou ter o valor em espécie para pagá-los. De tudo que eu passei durante esse período de 2019 até a data que eu vos falo agora, verdade. Então, por isso que eu falo, tomara que o nosso livro, verdade, né, seja realmente aquilo que eu almejo, porque a repercussão negativa todo mundo tem, agora a gente quer a positiva. E durante minha hora de almoço, a gente precisa desopilar, né? Como eu falei, eu falo muito o dia inteiro, lido com negativas o dia todo, então isso daí é um trabalho que eu aprendi com a psiquiatria de autocontrole emocional. Quando tá aperreada, é verdade, toma 50 litros de chá, 25 litros de água com gás, agora tem antitangerina, verdade. Fuma um cigarrinho, que né, é uma porcaria, mas não tem jeito, toma 50 litros de café, mas dá aquele respiro, dá um abraço na Lara, verdade, e vamos que vamos, né? Então, assim, a gente que trabalha na área comercial não é fácil, né? Tem que ter realmente um controle emocional gigante, é verdade, uma inteligência emocional elevada ao triplo e uma inteligência artificial também, porque tem aquele negócio, né? Quem que tá mentindo? Será que o cliente está sendo verdadeiro ou não? Aí tem aquelas pegadinhas que nas falas você escuta ou na escrita você pega. É verdade. Então, nesse meio termo, ontem eu estava assistindo uma biografia do Drummond, do Drummond. O que acontece, galera? Vocês sabiam que simplesmente, ele foi expulso do colégio? É verdade. Na aula de português. Um poeta, Carlos Drummond de Andrade. Um poeta, ele foi expulso da aula de português, ele foi expulso do colégio porque ele se expressava de uma forma que perante aquela, né, atualidade, aquele mundo que eles viviam antes do modernismo, porque o modernismo veio depois, né, que ele conheceu Tarsila, que ele conheceu, verdade, Oswald, que ele conheceu o Mário de Andrade, aí veio a parte do modernismo na literatura. Ou seja, então assim, nessa época, ele foi expulso do colégio
porque ele se expressava de uma forma errada, ele não era compreendido, é verdade. Isso daí é, em modo geral, das pessoas que gostam de escrever, de fazer poesia. Tem uma parte de uma poesia do Drummond que eu amo, eu até escrevi aqui, né? Eu falo muito sobre poesia no meu livro, porque muitas vezes a minha depressão, na época que eu estava muito deprimida, principalmente na época da pandemia, serviu muito como um afago para o meu coração. Porque as palavras, a poesia, ela é linda, ela é algo doce, ela é algo de amor, ela é algo de, doce, de coisa boa. Poesia cheira coisa boa, poesia traz coisa boa. Né? Então isso me fazia muito aquecer meu coração. Eu fria do jeito que eu estava, verdade. Né? Então tem uma frase de um poema do Carlos que ele fala assim: que barulho é esse na escada? Aí ele completa com alguma coisa. Mas que barulho é esse na escada? Aí ele vai sempre completando com uma outra frase, né? Tem aquela outra frase: no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Aí ele completa com outra frase para complementar o início. No meio do caminho tinha uma pedra. Então é isso, galera. É isso. É isso. Tá tudo bem? É verdade. O tom foi sério, foi grave, né? Mas, enfim, tô inteira. Mas é para as pessoas verem o que é verdade, o que é mentira, o que é fantasia, o que é verdade. E as pessoas começarem a se conscientizar que a vida de cada um sabe aquilo que lhe faz bem, cada um sabe aquilo que quer, é verdade. E se você não tá no mundo da pessoa, né? Você não tá ali, não faz parte do tratamento daquela pessoa, é verdade. No caso, eu digo, os meus médicos, os meus 3 médicos, você não pode interferir no tratamento de uma pessoa porque você está desafiando essa pessoa, ou você está com raiva dessa pessoa, ou você quer fazer essa pessoa te perdoar alguma coisa. Não, galera, o tratamento foi muito sério. Um beijo, amor, amores, se cuidem e até amanhã. Desculpa de não fazer vídeo ontem, é porque ontem mesmo eu fiz um vídeo pra minha médica, mas ontem não dava, ontem foi grave. E ela tá aqui, ó. Tadinha, ela é irracional, mas ela tem que se comportar, né, galera? Porque ela sabe que os gatos. Se o gato pegar ela, vai cegar ela do outro lado. Lara da maluquice.